E aí o capítulo 3 traz toda essa descrição, essa apostasia, sobre o esfriamento, né? Então está um conjunto de sinais que você vai vendo que está sendo falado no nosso momento, na nossa atualidade. E já no 9º, aí aqui que eu falei dos persas, né? Que aí eu falei que aquilo que nós sabemos o que é cada nação hoje. A guerra de Gog e Magog. Se você ler Ezequiel 38, você vai começar a entender, olhando o cenário da guerra que está acontecendo agora. A primeira definição que nós já entendemos é que uma das nações que é descrita lá, o Irã, é a Pérsia. Isso já é um fato, assim, hoje, até na década de... foi coisa recente agora, dentro desse centenário, desses 100 anos agora passados, que foi trocado o nome da Pérsia para Irã. Mas o Irã era Pérsia, chamado de Pérsia, desde os tempos antigos. Foi mudado agora, nesse tempo agora. Tá? Então, e agora o Irã atacando Israel. E a guerra de Gog e Magog, Gog, vamos dizer assim, seria lá uma região e um líder dessa região. E pelas as diretrizes que você vai ver aqui em Ezequiel, aponta para aquele lado do Oriente ali, da Rússia, a União Soviética e aqueles países ali. Então, as guerras e os dominantes que existem naquela região já apontam como sendo para a guerra de Gog e Magog, que vem do norte. E quando se faz apontamento ao norte, é do norte da onde estava sendo escrita a profecia, que é de Israel. Foi escrito, né, pelos personagens bíblicos, e ao norte de Israel está a Rússia. Está ali as terras da União Soviética, os países Balcãs ali, tudo. Então, você já começa a perceber que esses sinais também estão se cumprindo, porque nós já estamos vendo lá que a Rússia já está em guerra agora há mais de um ano, né? É uma guerra ali já bastante declarada e que ela já, vamos dizer assim, ela está atuante agora, mas ela já vem vindo desde a Segunda Guerra Mundial, onde a Rússia invade outros países ali, vai ampliando o território. Então já começa a falar. E se você ler Ezequiel 38, você vai ver que esses sinais desta guerra que também descrita lá em Apocalipse, também já está apontando para isso. E que a Rússia hoje é defensora clara do Irã, é aliada. E se o Irã ataca Israel, a Rússia vai ficar do lado do Irã. Quer dizer, se atacar não, já está atacando, já está havendo guerra. Mas eu digo que se essa escala de guerra aumentar e a coisa tomar uma proporção mais nível mundial, nós vamos ter aí já agora umas coisas mais escatológicas de nível realmente expressivo. Tá? Então, é um sinal para nós olharmos que estas coisas aqui já estão apontando, está começando. E basta subir um pouquinho o tom da questão para que essa questão aqui já comece a ter um outro nível. Tá? Então, mas eu vou esperar ela estar grande para daí eu saber. Se você não olhar agora quando ela está começando a dar os sinais, quando ela está grande você talvez nem dê conta de tempo. Aí, o último sinal que eu quero fazer uma menção aqui, que estaria dentro de quase todos os outros aqui apontados, mas ele vinha aqui, onde que eu coloquei aqui? Do Japão, onde que eu falo? Aqui, do Japão, da tecnologia. O Japão dominava a tecnologia. Hoje, a China e aí alguns já bilionários e pessoas donos de grandes empresas aí de tecnologia já cumpre a palavra que Daniel fala ali nos últimos dias, a ciência se multiplicaria, né? Que também já é uma profecia bíblica. Aumento da ciência, então apontamento, quando vês a ciência, então a ciência não está nova, Deus não é surpreendido pela essa evolução da ciência, porque Ele mesmo já está dizendo. E o que nós vimos agora em janeiro, hoje já está nos canais aí das mídias sociais, você já pode ver, mas aconteceu em janeiro que um cara
que teve um acidente e sofreu e era tetraplégico, ou seja, sem movimento, ele recebeu um implante de um chip no cérebro. E agora ele com o chip, ele acessa tudo, a internet, ele tem tudo pela cabeça. Ele não precisa falar mais nada. Ele fala normal, tem todas ele só não tem as funções das mãos. Só que agora, pelo implante desse chip no cérebro, ele liga à internet. Ele acessa a internet de tudo. Ele tem acesso... Então, esse outro cara aí que está aí na guerra aí... É o dono dessa tecnologia. Só que ele é dono dessa tecnologia. Mas já tem uma outra tecnologia na China... Ele está falando disso aí. Mais evoluída ainda. Que aí na tecnologia da China já está na proposta da evolução do homem criado. Ou seja, o humanoide. É o robô com o cérebro que pensa livre, que ele livre por si só. Então você já vê os dois inversos. O chip, né, a tecnologia indo para dentro do ser humano e o homem indo para dentro da tecnologia. Você percebeu que está o inverso? O que o homem está fazendo? Ele está aí quando a Bíblia fala em Apocalipse. E quando o homem usurpar ser igual a Deus, entendeu? Aí você fala, mas é a ciência. Não, não é a ciência. É o homem invertendo o processo da criação. Ele trazendo a tecnologia para dentro do homem, que é a biotecnologia, ou seja, o homem é ligado a toda a ciência tecnológica de informação e de conhecimento em si. E daí o próprio homem criou uma máquina que tem um cérebro sozinho, pensante. Aí você fala. Agora, o maior fator de tudo isso é quem vai controlar essas pessoas que estão com esse chip na cabeça. Aí você já não viu que tem uma marca que chama... E aí você pode falar para mim, entendeu? Você pode até não querer acreditar, tá? Mas não independe de você acreditar ou não. Isso aqui é o segmento da internet, né? Aqui ali, tal, barra, não sei o que, barra. www é não, esse aqui é a letra... no hebraico, cada letra equivale a um número, que não, na verdade não tinha, né? Que não tinha letra, tinha número. A letra hebraica, Vav, que é a letra alfabética, número 6, é a sexta letra. É a letra número 6, que aqui traduzida para, né, na linguagem digital, equivale à letra W. E aí, www, na verdade, é 666. Na verdade, já está assim, está pronto. Agora, vamos assim, o chip já foi colocado lá na memória, na cabeça do cara. Ele tem acesso. Só que o que nós temos hoje, nós não andamos, você não está com o celular aí, você não acessa na internet, você não tem a sua vida na rede social, você não tem conta bancária, você não tem identidade, você tem carteira de trabalho, você tem tudo digitalizado. A sua vida está dentro desse sistema aqui, ó. Só que agora, veja bem, por hora, tudo isso aqui está fora de nós. Está carregado num aparelho. Só que agora, quando eles transportam tudo isso aqui para dentro de uma pessoa, o que você vê que na Bíblia que fala lá? Quando você receber a marca. E esta marca, ela não é uma marca que precisa ser uma marca... Quer dizer, embora hoje com essa questão da tatuagem, ninguém tem mais... Eu até entendo que a tatuagem, para mim,
ela tem um mecanismo subliminar. Quando a pessoa faz tatuagem, expõe e tal, para mostrar algo que é distinto, diferente e tal, é quebrar a barreira para que quando tiver uma marcação de qualquer outro símbolo no corpo, ninguém se escandalize. Então eu vejo a tatuagem nessa linha. Quem faz hoje não faz entendendo que é simplesmente aquela ideia que vem vindo comendo pelas beiradas. Você faz tatuagem em qualquer parte e hoje ninguém recrimina hoje quem faz tatuagem. Antigamente era, né? Antigamente já era escândalo, era recriminado. Hoje não. Hoje ninguém só quer falar, mas a tatuagem é demoníaca. Não, o processo não é esse que ela é demoníaca, o processo é que está botando uma coisa para ir devagarzinho, martelando para ficar conscientemente aceitável. Agora vamos entender que já estabeleceu-se um governo, tem alguém que está lá e tem toda essa ciência e tem toda essa proposta, já aconteceu alguns elementos desses que nós falamos aqui, ó. E agora é necessário que você já tenha tudo o que você tenha digitalizado num elemento que vai botar no seu corpo. Só que esse elemento, ele vai te dar muito mais inteligência, capacidade, vai te dar muito mais resposta, vai cuidar da sua saúde, vai tudo, porque esse elemento vai ter tudo dentro de você. Tudo favorável para que você, vamos fazer fila, vamos lá e... Só que aí depois de um tempo alguém vem e se revela, fala, agora quem não tiver essa marca não compra, não vende, não vive. A Bíblia fala, não fala? Fala, lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Só que quando chegar lá, a memória dos homens, das pessoas, já estará totalmente conformada com isso. Tem uma religião que fala de Deus, que está junto, tem um sistema que serve para melhora para o homem, tem tudo a favor do homem para viver. Aí tem a questão do controle aqui, ó, da economia mundial para todo mundo ter. Você percebe que o mundo vai estar totalmente formado, favorável para aqueles que tiver a marca. Ou seja, quem estiver dentro desse sistema. Aí, você fala, mas e quem não quiser? Aí já entra outro lado que nós vamos saber que é perseguição. Aí você fala, mas você tem dinheiro, você tem ouro, você tem prata, mas você não come. Por quê? Porque você não consegue acessar para comprar, porque você não está dentro do sistema. Mas o sistema está aqui fora. Está aqui fora porque por hora era só para trazer você lá para dentro. Agora, vamos fazer o inverso. Esse elemento vai vir para dentro. Porque a próxima etapa do celular é que você tenha ele embutido em você. Que de forma que você fale... O que eu estou falando aqui parece ser louco, mas você vai ver isso. Vamos entender na lógica hoje. Se você tem um chip, se eu tenho chip, você pode estar em qualquer canto da onde você estiver, eu vou comunicar com você. Eles estão chamando isso, sabe de quê? Telepatia digital, para não assustar. É o celular vindo para dentro de você. Mas daí é como se eu quisesse comunicar com alguém, Não, esse cara que recebeu o chip lá, a próxima etapa dele agora é operar à distância com onde estiver na face da Terra. Ele já opera assim, ele está aqui e o notebook está lá. Você pode olhar, joga no YouTube que você vai ver. Rapaz que recebeu o implante do chip tecnológico. Ele está aqui, ele acessa o celular lá, o notebook, ele fala, tipo assim, ele dá comandos. E aí a proposta agora é botar um implante em um outro para que já haja interação com o outro. Entendeu? Aí você fala, mas como? Filho, pelo Wi-Fi. Hoje, o celular está funcionando aqui, ó, gravando pelo Wi-Fi que está lá na casa. Agora imagina se ele está aqui dentro de mim e se tem outro elemento dentro de uma outra pessoa também. Eu não estaria falando e conversando? Só que aí só vai estar dentro de quem? Quem tiver com essa proposta dentro desse sistema.
Aí você fala assim, não vai ser que é uma proposta que todo mundo será chamado, convidado para entrar, fazer parte dentro dele? Só que aí fala assim, mas será que aí que entra a nossa oração? Nós estaremos aqui ainda quando esse sistema já tiver? Eu penso também que não. Eu quero crer que nós vamos estar nessa proposta aí da... Porque muita gente, né, não vai nem estranhar. Não, hoje... Eles estão fazendo de tudo para a pessoa não, para eles poderem entrar sem rejeição. Sem ter receio. Sem ter receio. Agora, só que uma coisa que a Bíblia fala é assim, você não deve aceitar o sinal. Isso. Então entra a proposta. Você e eu somos cristãos, temos a mesma fé. Só que aí, veja bem, você não está inteirado de toda essa realidade. Mas você professa a fé. Só que quando você olhar para um lado de que tudo isso aqui vai trazer um benefício para você e vai tornar a sua vida melhor, agradável, mais ainda na terra, aí você fala, qual que é a sua proposta? É aceitar e ainda trazer, vamos dizer assim, tentar me convencer para estar junto. E se eu não tiver? Aí se eu não tiver, eu não tenho acesso a todas as necessidades. Aí onde que volta para a minha condição? O que é aí que eu falo que Deus também coloca um escape para isso? Que Ele fala, e o meu justo viverá? Pela fé. E eu imagino que a fé é Deus será a nossa única saída, porque a nossa confiança de, por exemplo, de nos alimentar. Você acorda pela manhã, você vai ter fome, ou necessidade de vestimento, ou de comer, ou de remédio, ou qualquer coisa assim. Você vai ter que ter fé em Deus que haverá uma provisão por meio de um ou outro que ainda insiste em resistir. Porque o circo vai se fechando. Até que vai sobrar um tempo onde, tá todo, vamos dizer assim, 80% de toda a população do mundo está dentro do sistema. Tem 20 que não está. Aí você fala para mim, qual é a proposta que vai sobrar para esses 20? Ser perseguido. Passar necessidade, não ter liberdade de andar, de ir, de fazer, de comprar. Mas e como é que eu posso? Eu posso talvez estar sobrevivendo por cultivar, porque o que é mais básico para o ser humano hoje? Para o ser humano hoje e para toda a vida que já existiu? Comida. Então, as outras vaidades já não estarão mais na sua, entendeu? Dentro da sua lista de prioridades, mas a comida do comer para sobreviver. E aí eu imagino que o que sobrar dessa porcentagem que não tiver dentro, ela vai ter que viver pela fé. O negócio que o senhor está falando, eu estou lembrando, olha, bem lindamente. Eu estou lembrando de um sonho que eu tive, que eu vi avião jogando as coisas assim. Sabe, cara? Jogado. Sabe? Como tivesse falando do alimento, seria algo, né? Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho algumas escritas de revelação que Deus já me deu, de coisas que, falando para quem está dentro desse contexto, vai aceitar. Quem não está, eu nem partilho, porque não vai ter essa percepção. Para mim, Deus tem me trazido a consciência, o entendimento de que haverá lugares em determinados pontos da terra onde Deus sustentará essas pessoas até o tempo da sua vinda. É tipo assim, aí eu não estaria aqui trazendo uma direção de dizer pré-milenista, pré-tribulacionista ou não, tal. Eu estou dizendo que Deus fala para mim que haverá lugares preservados onde essas pessoas se sustentarão. Porque é necessário que haja passar por provações. É necessário que haja, vamos dizer assim, chegar até em algum ponto, e aí nesse ponto, então, eu entendo que Jesus vem arrebatar, tirar a igreja, porque aí então ela já não passará mais pela grande tribulação. Que eu entendo assim, vai haver assim, aí você começa a perceber o cumprimento da Bíblia, da palavra. Quem é santo se santifique cada vez mais, e que está impuro se surge cada vez mais. Como eu comentei com o pastor aquele dia da visão que Deus deu para mim
sobre a fome. Você acha que eu comentei? Você comentou, sim. Ele falou que dos dele ele ia cuidar. Que ele ia cuidar. E eu também já tive essa mesma revelação, que Deus vai... E que eu venho percebendo agora nesses dias Deus está tirando de nós aquela vontade de necessidades que não são essenciais. Você percebe que, assim, nem todo mundo está tendo essa percepção. Tem vontades de coisas que você desejava muito e que agora já não tem tanto efeito. Mas que você começa a ter uma tendência agora a buscar, a querer mais de Deus, conhecer mais e começa a buscar ter este entendimento aqui, ó. Que se nós aprofundarmos em cada um desses aqui, aí que nós vamos ficar mesmo. Entendeu? Por isso que eu falo assim, que aqui está só um resumo. E que não está, vamos entender, a tecnologia, se você for ver o que está preparado para acontecer na tecnologia das mídias sociais, aí que vocês vão ficar assustados. Porque você só vai poder estar dentro deles se você fazer parte deles. Se você não fizer parte, você não tem acesso a mais uso dele. Você não estará com ele disponível para você ter acesso. Mas então, Vai ficar extinto, você não vai existir mais. Você não existirá como pessoa. Como, né, pessoa como assim, de CPF, né, de documento, né, registro no mundo. Você só existirá pela razão de Deus, pela vontade de Deus no propósito dele. Mas fora disso, na verdade vai ser tido assim, você é um peso na terra que é desnecessário. E aí eu entendo que quando... É por isso que eles querem diminuir a humanidade, né? É por isso que querem. Então, por isso que eles estão criando essas coisas aí para poder matar as pessoas de pouquinho para pegar o tanto que eles já fizeram, dando o cálculo de tanto que... Eu vejo algo nesse cumprimento aí, só para nós já estar fechando, concluindo, se você amar mais os prazeres deste mundo, você não tem participação com Deus. Ele fala sobre isso. E aí entra a questão. O que é? Os prazeres de estar pecando, matando? Não. Os prazeres da vida de viver. Porque Jesus fala, quem não negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno. Então veja bem, negar-se a si mesmo. E aí essa questão que é a crucial. Negar a minha vontade daquilo que eu desejo ter isso, eu desejo ter aquilo, eu desejo, né, eu quero, mesmo que eu não alcance, mas é na minha busca que eu estou constante. Não é prioridade. Não é prioridade, que é aquilo que eu estava falando no início. Deus está lá na última prateleira. Só que quando vamos entender, ocorreu o arrebatamento da igreja, vão saber. Só que aí é onde é a proposta. Você não creu num sangue que derramou inocente por tua alma, então a sua vida vai ser preciosa a ponto de pagar pelo próprio sangue para poder receber a salvação. Que também está escrito que se você não derramou, se não creu no sangue que foi derramado para a sua salvação, então para a sua salvação é necessário que o seu sangue seja derramado para crer que aquilo que foi anunciado era a verdade de Deus, da salvação por meio de Jesus Cristo. Não, Nunca vi. Você nunca viu, mas então você fica sabendo agora que depois do arrebatamento há a segunda, Jesus virá 2 vezes. Sim. Então, na primeira, ele tira da terra aqueles que creram, que reconheceram o sangue dele como sendo morte propiciatória, né, pagando pelos pecados. Então, aquele que crê nele já está salvo. Ou seja, o preço pago garante a salvação dele. Ele não creu e seguiu a vida. Então a partir de agora existe uma outra condição. O seu própria vida, ou seja, o seu próprio sangue derramado para ter direito à salvação. Mais difícil, né? E cumpre, porque ele fala assim, aí tem lá no Apocalipse, fala assim, e estas as orações dos santos.
e que clamam. Por que o Senhor não julga a causa desses que são perseguidos? Porque é necessário que eles ainda passem pelo derramar do seu próprio sangue, para que possam entrar no reino. Então está dizendo assim que aqueles que ficaram vão ter que derramar o sangue.